Meu filho, minha filha, Gabriela, criem a minha neta, a nossa neta, a sua filha, a filha de vocês, na casa de Deus. Amém. Glória a Deus. Há livramento na casa de Deus. Creia nisso. Tá? Então, ao invés de você, muitas vezes no futuro, ter que chorar por coisas que você teve que viver, por falta de entendimento e por falta de temor a Deus, o Senhor vai dar livramento aos seus filhos, vai guardar os seus filhos. E o mundo todo inteiro milita contra a obra do Senhor, milita contra a igreja. Por isso eu e você, como soldados que cantamos essa canção, precisamos nos posicionar em amar esta obra, cuidar desta obra, porque essa obra foi providenciada por Deus para cuidar de você e amar você. Às vezes a gente pensa que na igreja a gente dá, não, na igreja a gente recebe. Tudo que a gente dá na igreja, a gente está tirando, gerando um determinado espaço em nós para receber mais de Deus. Creia nisso. Deus tem em abundância. Deus não fica devendo nada para ninguém. Deus não deve nada para mim. Deus não deve nada para você. Porque tudo que temos, tudo que somos, vem dele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém. Então, quando você for tentado a dizer assim, não vou à igreja hoje, ou não vou levar meu filho para a igreja, ou mas, lembra disso. Se o pastor Pedro tivesse dormido no banco da igreja, quando ele era criança, talvez ele certamente não teria passado por muitas coisas que ele passou e sofreu, que o Senhor o havia guardado e protegido. Louvado seja Deus, a salvação encontrou minha casa, encontrou minha família, né? O Senhor nos restaurou, nos perdoou. E fica o Salmo 51 para você ler depois, quando você estiver indo. Tá bom? Vamos orar então? Queria que você ficasse de pé. Estenda essa mão abençoada para cá, em direção aos seus filhos, nossos filhos. Pai, no nome de Jesus, nós oramos por eles. São teus, são crianças, pertencem a Ti, são herança do Senhor, diz a Tua palavra. Nós cremos assim, nós os amamos, Senhor, mas o nosso amor por eles, apesar de grande, não se compara ao amor que o Senhor tem por eles, Pai. E nós muitas vezes somos incompetentes para cuidar, Senhor, para fazer o certo. Muitas vezes nós erramos, dizemos o que não devemos, agimos como não devemos, Pai. Mas o Senhor é poderoso para compensar aquilo que falta em nós, Pai. Nós te pedimos que o Teu Espírito nos ajude, nos capacite, o Teu Espírito complemente em nós aquilo que falta. Mais de Ti e menos de nós, Senhor, na vida dos nossos filhos. Mais de Ti e menos de nós, que eles possam ouvir a Tua voz, Pai, falando no coração deles. Que eles não se esqueçam do privilégio que é, Pai, ser criado, ó Deus, na Tua casa, aprendendo a Tua palavra. Pai, como há livramento, como há cuidado e proteção do Senhor na vida daquele que teme ao Senhor. Por isso, Pai, nós queremos rogar a Ti, a Deus, agora os Teus anjos sendo enviados em favor deles, Pai. Cuidando, Senhor, cercando cada um deles, livrando do mal, livrando da maldade desse mundo, Senhor. Livrando, Senhor, dos enganos, ó Deus, desse mundo maldoso que está aí fora. Pai, blinda o coração dessas crianças, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Também toma nas tuas mãos, Senhor, o pregador da noite, pastor Alexandre, que o Senhor seja boca de Deus através dele. Que ele seja boca de Deus nessa noite, Pai, nesse lugar. Que o Senhor fale aos nossos corações, que haja transformação de vida, que haja correção de caminho. Ó Deus, que haja perdão de pecados, que haja arrependimento no meio do Teu povo. Que a vida do Senhor flua, Senhor, no meio dessa congregação nessa noite. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Também te louvamos por aqueles, ó Deus, que têm se comprometido, ó Pai, em sustentar essa obra, em cuidar dessa obra conosco, Pai. Muito obrigado, Deus. Tu és o recompensador, Senhor. Muito obrigado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Amém. Glória a Deus. Vocês podem sair. Pastor Alexandre. Graças e paz, irmãos. Amém? Amém. Que bom estarmos aqui. Nós estamos já indo para o finalzinho de abril. E o que é bom nesse período é que a primavera está chegando, né? A primavera já chegou, aliás.
Dizem que aqui no Canadá dizem que só tem 2 estações no ano, né? Que é inverno e construção. Quando não está inverno é construção, então é complicado. Mas na verdade, a primeira vez que a gente veio para cá, eu lembro muito bem, faz uns 12 anos mais ou menos, a gente se surpreendeu com o Canadá. Primeiro porque no Brasil a gente nunca viu neve, né? Como vemos aqui. Então, quando chegamos aqui, eu lembro, tinha caído muita neve, era no mês de maio, caiu muita neve, e pela primeira vez eu olhei assim, as ruas tudo branco, você não sabe onde é a estrada, onde é a calçada, não dá para saber de nada, né? E é impressionante, porque logo após, já estava na primavera, maio, logo no dia seguinte raiou o sol, e aí o sol ele acabou e derreteu toda a neve. E a gente percebe que quando chega a primavera parece que você está em outro país, né? Tudo renovado, tudo novo, né? Por causa da primavera. E é interessante como o nosso Deus tem poder para isso. Deus tem poder para mudar geografia, Deus tem poder para mudar o clima, poder para mudar a cidade, tem poder para mudar a minha vida, a minha família, a sua família. Deus tem poder e desejo para trazer algo novo para nós, né? E aí a primavera está aí só para confirmar do que Deus pode fazer, do novo que Deus pode trazer. Eu não sei acerca de você, mas quem quer viver algo novo de Deus nesse ano de 2023? Né? Quem quer realmente, por exemplo, ter uma posição melhor e maior do que Deus pode preparar para você na sua vida profissional ou na sua vida familiar? Quem quer ter um novo marido? O mesmo, mas renovado, né? Amém. Estou dando microfonia aqui, viu, Serginho? Deus tem sempre algo novo para nós. Eu quero compartilhar uma palavra para você no texto de Isaías 43. Se você puder abrir a sua Bíblia lá em Isaías 43, nós queremos compartilhar com você uma palavra que Deus colocou no nosso coração, em oração, do que Deus tem algo novo para fazer para nós. Nós vamos projetar o texto aqui. A projeção será no livro de Isaías, na versão da NVI. A versão será um pouco diferente de algumas traduções que nós temos, mas ela é muito específica na versão que tem. Isaías 43, a gente vai ler a partir do versículo 16 até o versículo 21. Quem já achou aí a sua Bíblia, diga amém. Amém. Aleluia. Quem não achou pode contar com a gente aqui à frente, ok? Eu vou ler o texto, diz assim: assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar e uma vereda pelas águas violentas. Que fez saírem juntos os carros e os cavalos, o exército e seus reforços, e eles jazem ali para nunca mais se levantarem, exterminados, apagados como um pavio. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Os animais do campo me honrarão, os chacais, as corujas, porque eu fornecerei água no deserto e riachos no ermo, para dar de beber ao meu povo, meu escolhido, ao povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor. O novo de Deus, é tempo de vivermos o novo de Deus. Vamos olhar mais uma vez. Amado Deus, muito obrigado, Pai, pela oportunidade que temos de estarmos juntos aqui, louvando e engrandecendo o Teu nome. Obrigado, Senhor, por declararmos verdades na Tua palavra acerca do avanço, do crescimento da Tua igreja, do Teu reino, para a glória do Teu nome. Obrigado, Senhor Deus, porque no meio dessas crianças com as quais nós oramos, cremos, Pai, que o Senhor está trazendo algo novo de dentro delas, para impactar a geração em que elas foram plantadas por Ti. Cremos, Pai, que também aqui entre nós o Senhor está fazendo algo novo e deseja fazer algo novo, como foi com o Teu povo nos tempos de Isaías. Amado Deus, em nome de Jesus, abre a nossa mente, o nosso coração, para entender a Tua palavra e confrontar a nossa vida à Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor Deus, a fazer um escrutínio daquilo que estamos vivendo, que o Senhor quer que vivamos, daquilo que precisamos deixar para trás, para viver o novo do Senhor. Amado Deus, pedimos que a Tua palavra seja ministrada no poder do Teu Espírito,
No nome santo de Jesus. Amém, Pai. Amém. Se puder, mantenha a sua Bíblia aberta aí. Eu quero primeiro falar desse livro tão fantástico que é o livro de Isaías. Isaías é conhecido como o Evangelho do Antigo Testamento. Ele tem 66 livros, muito parecido com a estrutura da palavra. Obrigado, Joyce. Muito parecido. Como a Bíblia toda, ela tem 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo, somando o total 66, como o livro de Isaías. O que é interessante em Isaías é que Isaías escreveu o seu livro sendo contemporâneo de outros 3 profetas, Oséias, Amós e Miqueias. Outra coisa muito interessante no livro de Isaías é que ele começou escrevendo o seu livro no ano 740 a.C. e terminou no ano 681. Essa informação é importante. Ele começou a escrever em 740 e ele faleceu no ano de 681 a.C. Alguns afirmam que talvez ele tenha sido cerrado ao meio por causa do seu ministério, mas não temos uma informação correta, adequada para saber se isso é verdade ou não, mas ele faleceu no ano de 681. E essa palavra específica, no capítulo 43, a partir do versículo 16, essa palavra está se reportando ao ano de 539 a.C., ou seja, Isaías está profetizando o que vai acontecer dali a 150 anos à frente. Se há algo que o cristianismo tem e nenhuma outra religião tem, é a capacidade que nós temos na palavra do aspecto profético das Escrituras. Isaías anunciou o que está para acontecer aqui no capítulo 43, 150 anos depois da sua morte. Ele inclusive deu o nome daquele que seria imperador dali a 150 anos. Já pensou nisso? Você poder dizer quem vai ser o Prime Minister do Canadá daqui a 100 anos, 10 anos já está difícil. Imagina 150. Isaías fez isso. Porque na verdade está sendo dirigido e instruído pelo próprio Deus. Esse Deus, que já nesse período estava anunciando através de Isaías, que Deus tinha algo novo para o seu povo. Dali a 150 anos, Deus já estava avisando o povo do que ele queria e iria fazer. É interessante como Deus, diz as Escrituras em Jeremias, como Deus planeja acerca do seu povo. A Bíblia fala, se você puder, vai me ajudar na pregação, diga assim: eu sei, com base nas Escrituras, que Deus sempre tem, coisas novas para mim. Agora fala para quem está do seu lado: Deus sempre tem coisas novas para você. Ele sempre tem coisas novas para você. Eu quero te dar algumas dicas na Bíblia, porque isso é verdade aqui. Primeiro, porque a criação é algo novo que Deus fez, só Deus fez. Tudo que Deus fez nas Escrituras, de acordo com as Escrituras, na criação, foi algo novo. Os nomes, os animais, a forma com que Deus criou todas as coisas eram novas. E não somente o Pai fez isso. Salmo 104, 29 e 30 diz que se Deus desvia o seu rosto, eles ficam perturbados, tira a respiração e voltam ao pó. Salmo 104, 29 e 30. Envia o seu Espírito e logo são criados, diz o texto, e assim renovas a face da terra. A ação do Espírito Santo é trazer renovo. É porque a intenção de Deus sempre é trazer renovo. Por exemplo, a Bíblia diz que pensando em mim e você, porque somos pecadores, Lamentações 3, 22 diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos, porque elas são novas a cada manhã. Toda manhã as misericórdias do Senhor se renovam sobre mim e sobre você. Deus, sabendo da minha estrutura e sabendo da sua estrutura, Ele diz, Isaías 40, versículos 28 a 31, não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Criador dos céus e da terra, não se cansa e nem se fadiga? Ele dá força ao cansado e renova as forças daquele que não tem
nenhum vigor. A Bíblia fala que quando Deus aponta para Jesus, no livro de Zacarias, capítulo 3, 8 e 9, o primeiro nome que lhe é atribuído a Jesus, o seu filho, filho de Deus, é o renovo. O Pai chama o Filho Jesus de o renovo. A Bíblia ainda fala, por exemplo, que quando eu e você temos um encontro com o Filho de Deus, o renovo, 2 Coríntios 5,17 diz assim, aliás temos esse texto aqui, 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Glória a Deus. Em Jesus todas as coisas são feitas novas. E ainda há um texto em Apocalipse, no final das Escrituras, capítulo 21, versículo 5, o texto diz assim, aquele que está sentado no trono diz, eis que eu faço novas todas as coisas. A novidade de Deus não encerra nessa terra. A novidade de Deus, ela alcança a eternidade. O nosso Deus é um Deus criativo, é um Deus inovador, é um Deus surpreendente, é um Deus que renova, é um Deus que rethink, né, no bom inglês, é um Deus que pensa, repensa, é um Deus que faz coisas novas jamais vistas, coisas que eu e você não imaginamos, são as coisas que Deus preparou. E quando Deus, esse Deus que renova, esse Deus que tem coisas novas, fala ao seu povo, Ele quer que este povo venha provar a novidade que Ele tem. E a primeira verdade que nós vemos aqui nesse texto, para você provar e eu também provarmos, na novidade de Deus, se a gente puder colocar de novo lá, Vinícius, Isaías 40, versículo 18, Isaías 43, 18, primeira verdade, você quer viver de fato o novo de Deus. A primeira verdade está clara ali, esqueça o passado. Esqueçam o que se foi e não vivam, interessante essa preposição, no passado. Porque muita gente, desde os tempos antigos, não está vivendo o novo de Deus, que Ele planeja para mim e para você, simplesmente porque ainda estão presos no passado. É igual essa questão do bule do café, né? Se você tem lá, quer um café fresquinho, e vai pegar o bule, olha lá para o bule e vê que está cheio ainda, e você quer um café novo, o que você tem que fazer com o café velho? Para colocar um café novo, um café fresco. E aí tem uma frase muito interessante que eu quero compartilhar com você, que diz assim, saber lidar com o passado é a chave que abre oportunidades no seu presente e projeta você para o futuro. Porque Deus sabe disso, que a dificuldade que eu e você temos é de lidar com o passado. E quando eu e você aprendemos a lidar com o passado, de uma forma que Ele nos orienta, isso nos ajuda a abrir portas de oportunidades no presente e nos projeta para o futuro. E a primeira verdade que eu quero ver aqui com você sobre essa questão de esquecer o passado é que existem pessoas que ainda estão presas no passado. Pessoas que estão presas a mágoas, pessoas presas a frustrações, a decepções, a traições, a situações constrangedoras, a traumas, ao medo, às perseguições. E esses sentimentos que estão dentro da pessoa asseguram, não permitem que ela viva o novo de Deus. Esquecer aqui, nesse versículo, não é ignorar, não é desprezar, não é negar. Deus nunca foi contra a história. A palavra de Deus está aqui para comprovar o quanto Deus valoriza a história. E falar de história é falar do passado. A sua história foi valorizada por Deus. A minha história é valorizada por Deus. O meu passado e o seu passado foram valorizados por Deus. Em momento algum nesse versículo, Deus está dizendo para eu negar o que já aconteceu com a minha vida, ou para você negar o que já aconteceu com você, e nem desprezar o que já passou. Não. O que Deus está dizendo aqui é para nós não ficarmos presos ao passado. Porque tem pessoas que realmente ainda ficaram presas ao passado. Agora imagina se alguns irmãos, alguns autores das Escrituras ficassem presos ao passado, como é que a coisa seria? Imagina que
Daniel, homem de Deus, não é? O profeta Daniel. Lara também é homem de Deus, mas o profeta Daniel. Imagine se Daniel ficasse preso ao passado. Porque eu não sei se você acompanhou a história de Daniel, quando começa o livro de Daniel. O texto diz que somente ele e os seus amigos foram levados por Nabucodonosor para a Babilônia, mais ou menos 100 anos depois dessa profecia que Isaías deu. Daniel. Imagina o que Daniel passou. Daniel percebeu que seus primos não foram, seu avô, sua avó não foi para a Babilônia, seus tios, apenas 3 amigos e os seus pais. Imagina os traumas de guerra que Daniel e os seus amigos tiveram. Agora imagina se eles ficassem presos no passado. Se ele ficasse lamuriando o que aconteceu com seu pai, com a sua mãe ou com seus parentes. Como é que nós poderíamos desfrutar das profecias de Daniel, muitas delas que vão se cumprir apenas no futuro? Daniel não ficou preso ao passado. Ele aprendeu a lidar com o passado. Imagine Pedro, o apóstolo. Se Pedro não conseguisse viver este princípio de esquecer o que se foi, e ele ficasse preso àquele momento, àquele diálogo que ele teve com Jesus, quando Jesus disse: olha, é necessário que o Filho do Homem venha padecer e sofrer e morrer. E Pedro se levanta e diz assim: não, Jesus, de maneira nenhuma isso vai acontecer contigo. Sabe o que Jesus disse para ele? Arreda-te daqui. Satanás falou para Pedro. Ele não estava xingando Pedro, coisa assim, não. Ele sabia, Jesus, que Satanás estava soprando algumas coisas no coração, na mente de Pedro. Imagine se ele ficasse com essa palavra no coração que ele ouviu lá atrás. Imagine se Pedro continuasse carregando consigo a lembrança daquele dia fatídico, difícil para Jesus, no momento que Jesus mais precisou, e Pedro o negou 3 vezes. Imagine se Pedro carregasse consigo este trauma do passado. Não iria conseguir viver o novo de Deus. Imagina Paulo. Queridos, Paulo, na história, é dito entre os teólogos, foi um dos primeiros terroristas contra o cristianismo. Apóstolo Paulo. A Bíblia diz em Atos capítulo 8 que ele consentiu, apoiou, bateu palma, concordou na morte do primeiro mártir cristão, que foi Estevão. E diz o texto que imediatamente após Atos 8, no finalzinho de Atos 8, o texto diz que Paulo ele passava pelas casas e arrastava homens e mulheres que confessavam sua fé em Jesus. Ele os arrastava e levava aos montes para a prisão. Não interessa se era grávida, se era viúva, se era criança, se era adulto, Paulo levava. E se tivessem sorte sob as mãos de Paulo, eles estariam apenas presos. Porque Paulo mesmo confessa, quando ele fala do seu testemunho de conversão, em Atos capítulo 22 e Atos capítulo 26, que a muitos ele matou. Imagine se Paulo continuasse carregando essas lembranças do passado para o seu tempo presente. Jamais ele iria viver o novo de Deus, porque o bule do café ele está cheio de coisas do passado que o prendem. Imagine isso. Agora, quando no texto aqui, Isaías 43, ele fala do passado, embora essas coisas sejam verdades, que eu preciso me desligar de mágoas, traições, decepções, dores, sofrimentos, embora essas coisas sejam verdades, no texto a ênfase não é nas coisas negativas, por incrível que pareça. Se o Vini puder voltar para a gente, Vini, no mesmo texto de Isaías 43, o versículo 16 e 17, se você puder projetar aqui, que Deus está falando para o povo, não é para esquecer ou se desprender das coisas tristes do passado, que também é importante. Deus está se referindo a coisas
tremendas que eles viveram. Deus está se referindo a coisas positivas. A ênfase do versículo 16, você pode mostrar para a gente também o 17, é toda a experiência que Israel teve quando foi liberto do Egito. Que eles tiveram que atravessar o mar inteiro se abriu, e eles passaram no meio do mar, coisa tremenda que Deus fez. E não somente isso, o exército inimigo, Faraó e todo o exército, seus reforços, né, vieram atrás do povo dentro daquele caminho que Deus abriu no meio do mar, e entraram, e aí as águas voltaram e exterminaram o exército de Faraó. O que Deus está dizendo para eles: olha, esqueça esse passado. De novo, não é ignore, não é despreze, não é negue, é não se prenda, inclusive, as coisas boas do passado. Passado é passado. Sabe o que é uma verdade que temos que aprender aqui? Tem gente que não consegue vislumbrar o novo de Deus, não consegue imaginar as coisas maiores e melhores que Deus ainda há de fazer, porque ainda estão vivendo no passado. É uma ilustração interessante. Eu, graças a Deus, e você também, a gente teve muitas oportunidades de viver coisas novas com Deus, não é? E eu estava conversando com a Sara e com o Isaac, agora mesmo à tarde. E eles estavam sentados com a minha mãe, como eu estou aqui agora, e aí começaram a fazer um monte de pergunta para mim acerca do meu passado, né? Ah, pai, a avó falou isso, a avó falou aquilo. E começaram a contar, né, de algumas coisas que aconteceram, boas e ruins. E aí a gente teve um momento ali de nostalgia, né, um momento de saudosismo. E aí ficamos gastando tempo lá, conversando sobre experiências boas que tivemos com Deus. Estava conversando também com um cunhado nosso, a gente costumava ir lá no monte, lá no Brasil, e subia no monte. Gente, eu estou lembrando aqui, estou indo para lá. E aí a gente entrava a noite adentro, orando naquelas montanhas, só mato ao redor, e tendo experiências com Deus. Eu lembro de eventos em que a gente, do lado era muita grama, e a grama ficava pegando fogo, fazia barulho. Gente, eu estou falando a verdade, isso foi impressionante. Eu lembro que as pessoas falavam assim: mas eu não acredito, isso é verdade. É verdade. E aí tinha gente que pegava uma florzinha que estava lá, colocava dentro da carteira e levava no dia seguinte, depois da vigília da noite, para mostrar para alguém que não foi na vigília à noite, né? E chegava, a plantinha não dava mais queimada, aí nunca acreditava. Mas eu lembro até hoje, são coisas assim, excepcionais. Eu lembro hoje, na primeira vez que tivemos uma experiência de libertação, estávamos em um grupo de 7, e uma moça ficou endemoniada. E essa moça era bem franzina, bem fraquinha. E eu, né, um pouquinho mais fortinho do que ela, né? Hoje eu sou bem mais forte. Mas estava eu e um monte de homens zarrão, aqueles homens de Deus ali, né? E lá orando por essa pessoa, e gente, de verdade, a mulher endemoniada se levantou e ficou levitando assim. Uau! Quando a gente viu aquilo, foi algo assim, nunca visto. Era a minha primeira experiência. Uma pessoa lá, que hoje é pastor, Elias, disse assim: olha, na autoridade do nome de Jesus eu ordeno, sai agora. E aí ela caiu e... Uau! A gente pode passar o tempo todo aqui falando do passado. Nessa cadeira de descanso, eu vou ficar um pouquinho mais, porque eu estou cansado mesmo para aproveitar aqui. E fica falando do passado, é bom. Você deve ter muita coisa boa para compartilhar do que você já viveu. Não é? Coisas no trabalho, coisas na escola, coisas com seu pai. Essa é uma maneira de você lidar com o seu passado, não é? De contar o que aconteceu no seu passado. Mas existe uma outra, que é essa que Deus está se referindo. Uma outra maneira que você tem de lidar com as coisas do seu passado, de como você enfrentou o passado. E eu não sou muito bom disso aqui, não. Mas o que Deus está dizendo nesse trecho, quando fala do passado, é que você precisa lembrar do passado. O passado não precisa ser ignorado, como eu já disse várias vezes, a terceira vez, nem desprezado ou ignorado de forma nenhuma.
Quando você olhar para o seu passado e for contar para alguém, você agradece a Deus pelo que aconteceu no passado. Tenha um espírito de gratidão. Mas entenda que quando Deus olha para o seu passado, Ele vê o seu passado apenas como uma oportunidade para te projetar ainda mais, como se fosse um trampolim. Porque o que você viveu no passado é só o começo. Deus quer te projetar para alturas maiores, entende? O seu passado precisa servir apenas para um trampolim, para coisas maiores e melhores que Deus já preparou para mim e para você. Por isso, jamais esqueça do que Deus tem para a sua vida. Não é inferior em relação àquilo que Ele já fez. O que Deus tem para a sua vida não é inferior em relação àquilo que Ele já fez. Aquilo que Ele já fez foi muito bom, mas é só uma oportunidade para te projetar para o next level, para um nível muito maior do que Deus tem para mim e para você. Amém. O seu passado foi uma bênção, mas o melhor de Deus ainda está por vir. Amém. Então diga para quem está do seu lado, o melhor de Deus ainda está por vir. Fala para ele, para ela. O melhor de Deus está por vir. Amém. Você sabe que, como eu já disse, o apóstolo Paulo ele aprendeu a lidar com essa questão do passado, né? Olha o que ele disse em Filipenses 3. Temos aí, Filipe. Filipenses 3, 13 e 14. Paulo aprendeu a lidar com isso. Olha o que Paulo escreve para a igreja de Filipos. Irmãos, quanto a mim, eu não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa eu faço. Olha aí. Esquecendo-me das coisas que atrás ficam. E aqui, gente, essas coisas não são só coisas ruins ou negativas. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, 14. Eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Recordar é viver as lembranças. Renovar é superar os seus limites. Recordar é muito bom. Recordar tudo o que Deus já fez. Da fidelidade, do cuidado dele. Mas renovar é você aceitar que um dia você vai romper os seus limites. Deus tem algo novo para você e o tempo é agora. Amém. Em nome de Jesus. A primeira atitude, de acordo com esse texto, é esqueça do seu passado. Mas vamos voltar para Isaías 43, Vinícius, se você puder nos ajudar. Veja o que diz o versículo 19 de Isaías 43. Se a primeira postura era essa de esquecer das coisas do passado, olha o que o texto diz no versículo 19, Isaías 43, versículo 19. Vejam, é Deus que está dizendo. Vejam, estou fazendo uma coisa nova e ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Quero parar aqui nesse versículo. Se a primeira atitude é essa, de esquecer do passado, a segunda é crer que Deus está fazendo agora uma coisa nova. Olha que interessante o texto, quero que você entenda de uma coisa aqui. O texto diz que o autor do verbo, o sujeito da ação, é o próprio Deus. E é uma verdade que você precisamos guardar no coração, é que os céus não tiram férias. Os céus não tiram férias. Salmo 121, versículo 4 diz que o nosso Deus, Ele não tosqueneja. Aquele que te guarda, Ele não pisca, não dormita, não take a nap, porque Ele te guarda. Olha o que diz o texto também em João 5,17. Temos aí, Vinícius? João 5,17, Jesus falando sobre o Pai. Jesus diz assim: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Amém. Deus está trabalhando agora. Aleluia. Jesus, o seu Filho, está trabalhando agora de novo. Tivemos essa semana aí, o Helton vai dar um aviso aqui. Essa semana a gente pôde trabalhar com os jovens e adolescentes sobre essa questão de como você pode usar o seu trabalho
para a expansão do reino. Nós tivemos um teste vocacional, foi muito legal. Alguns acertaram o seu teste vocacional, outros não, né? Muitos adolescentes faltaram, tem que trazer seus filhos, foi algo fantástico. Semana que vem agora vai ser sobre como administrar suas finanças. É importante que você traga seu filho. Mas aprendemos essa verdade, que o Pai, o nosso Deus, está trabalhando. Amém. E olha, interessante o versículo que diz do tempo. Podemos voltar para Isaías 43? Perdão, bro. Isaías 43, 19. O texto diz: estou fazendo. Esse fazendo, no bom português, é o gerúndio, o particípio passado do inglês. Ele está trabalhando agora. Eu estou fazendo. E outra coisa, a ênfase que ele dá aqui, nessa estrutura, é dizer que quem está fazendo, ou quem está trabalhando, não é o seu pai, que está fazendo algo para ti. Não é sua mãe, não é o pastor da igreja. Não são os políticos. Não é o seu banco, não é o seu trabalho. Não são os seus currículos. Não são os seus diplomas. Quem está trabalhando na sua vida, que te trouxe aqui, cuida de você até hoje, é o próprio Deus, não é outro. Quem providencia roupa para vestir, comida para comer, lugar para descansar, carro para dirigir, é Deus que está fazendo isso. Ele pode usar o pai, pode usar a mãe, pode usar o pastor Pedro, usa o pastor Pedro, mas é Deus, Ele é o autor. A tua vida, queridão, no dia que você entregou a vida para Jesus, não tem mais coincidência, só existe providência. Deus está cuidando de você, Ele está trabalhando e cuidando de você. Eu estou fazendo, é o que diz o texto. E é interessante, a pergunta que surge é essa: como assim, Deus, o Senhor está fazendo? Olhe, impressionante como ele começa o versículo, e no final, até onde li, ele diz: vejam. E ainda diz: vocês não reconhecem? Vocês não estão vendo? Vocês não percebem o que Deus já está fazendo? Aqui é uma chamada, não é apenas um conselho, não é apenas uma ordem, é uma chamada de atenção. Alexandre, abre os olhos. Veja o que eu já estou fazendo. Deus está apelando para os meus sentidos, para os seus sentidos. De você abrir bem os olhos, de você abrir os seus ouvidos, abrir o seu coração. Quem sabe tatear ou sentir o gosto do que Deus já está fazendo. E se Deus está fazendo, se isso é verdade e é verdade, então a pergunta que temos é: por que a gente não está vendo ou não está vivendo isso que Deus já está fazendo? Olha que Jesus disse para a gente tem um texto aí, Vini, Marcos capítulo 8, 17 e 18. Olha o que Jesus está dizendo. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: por que vocês estão discutindo que não tem pão? Ainda não compreendem nem percebem? O coração de vocês está endurecido? 18. Vocês têm olhos, mas não veem, ouvidos, mas não ouvem, não se lembram. Pode voltar ao versículo anterior, o 17. Jesus dá para a gente uma dica aqui, porque muitas vezes Deus está fazendo e eu não consigo ver, eu não consigo perceber. A primeira razão é porque o nosso coração está endurecido. Muitas vezes meu coração está tão duro por causa de mágoa que eu já vivi, por causa de problemas que eu vivi, de traições, de decepções, de medo, de perseguições, de bullying lá atrás. E aí meu coração está tão duro que não consigo ver. A mesma frase aqui, ela vem de Êxodo capítulo 6, versículo 3. Quando Deus fala para Moisés falar para o povo do Egito. E Moisés fala, anuncia ao povo do Egito que Deus já estava fazendo. E o texto diz que o povo não creu, porque o coração estava endurecido por causa da ânsia de espírito e dureza. A ansiedade atrapalha os meus olhos, os meus ouvidos, de ver o que Deus já está fazendo. Essa é uma resposta. A outra resposta, eu quero lembrar aqui daquelas duas irmãs,
Marta e Maria. Você lembra do texto, né? Jesus chegou na sua casa e estava lá sentado para falar e investir um tempo com as irmãs. E Maria sentou-se ao lado de Jesus e ficou ouvindo Jesus, enquanto Marta estava com tantas atividades, né? Estava com a sua agenda busy, porque ela acorda cedo para ir trabalhar, quando chega do trabalho tem que fazer almoço, depois que fizer almoço tem que lavar as questões do prato, tudo, lavar as louças, depois tem que cuidar da roupa da família, depois tinha que varrer a casa, depois quando desce tinha que ver o negócio da igreja, quando já 11 horas da noite, dorme de novo, começa tudo de novo no dia seguinte, não tem tempo para olhar para Jesus. Por que eu não consigo perceber o que Deus está fazendo? Porque eu não invisto tempo com Ele. Tenho uma tendência de não me portar como Maria, minha agenda é busy demais. Não tenho tempo para ler a Bíblia, não tenho tempo para orar, não tenho tempo para jejuar, não tenho tempo para ouvir uma boa música, um bom filme cristão. E entender de Deus para mim não tem tempo. Como foi Marta e Maria. A terceira razão por que a gente não consegue ver o que Deus está fazendo está em Hebreus capítulo 10, 36 e 37. Temos lá, queridão? Hebreus 10, 36 e 37. Temos aí? Temos. Porque necessitais de paciência, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. 37. 37. Porque ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir, virá e não tardará. Nós não temos paciência para esperar. A Gabi está aqui, a Gabi de Samuel. Aqui. Quantos meses já de gravidez? 8. Está logo ali, né? Mas você que já ficou grávida ou grávido, sabe a expectativa de um casal. Será que vai nascer com bigode igual do pastor Alexandre? Será que vai nascer alto, igual a Lara? Não é? Será que vai conseguir falar tão devagar igual o Samuel? Um monte de pergunta. A gente tem aquela ânsia de ver logo essa criança. Como será essa criança, né? Como é que ela vai ser quando nascer? Né? E aí a gente fica nessa ânsia. Porém Deus definiu o tempo adequado para uma criança ser gerada. É melhor que se espere 9 meses, para que tenha tempo de formar tudo direitinho. Não adianta querer apressar. Não adianta comprar o carro sem ter a driver's license. Não é? Você tem que ter cada dia algo para alcançar, step by step. Não adianta querer apressar Deus. Deus sabe o tempo certo, o tempo perfeito. Era para chegar na casa de Lázaro 4 dias depois que ele tivesse morrido. Saiba de uma coisa, o nosso Deus é vencedor invicto. Ele nunca chega atrasado. Amém. Na hora certa, Deus faz as coisas acontecerem. Amém. A nossa paciência nos impede de ver o que Deus já está fazendo. Amém. Uma outra razão por que nós não conseguimos ver o que Deus está fazendo é porque não prestamos atenção e não valorizamos os detalhes. Elias profetizou, não vai chover por 3 anos. E não choveu por 3 anos. Depois que ele enfrentou os profetas de Baal e venceu os profetas de Baal, Acabe se aproximou, rei Acabe, Elias foi até o rei Acabe e disse assim a Acabe: Acabe, corre, porque eu já ouço o ruído de abundante chuva. Elias diz. Queridos, não tinha nenhuma nuvem, nenhuma. E Elias diz: eu já estou ouvindo um ruído de abundante chuva. Sabe o que ele fez? Pegou o seu moço, subiu lá no monte e foi orar. Orou uma vez e falou para o moço: dá uma olhada lá, ver se tem alguma coisa. Não tem nada. Segunda vez, terceira vez, quarta, 7ª vez, eu já vejo uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. Elias disse o quê? Basta, é o sinal de Deus.
Nós não prestamos atenção no que Deus já está fazendo. Quando você orou e pediu para Deus trabalhar na vida do seu marido, na vida da sua esposa, ou na vida dos seus filhos, ou na vida dos seus irmãos, whatever, você orou, a sua oração não ficou no teto da casa. Não tem nada a ver com você, tem a ver com a fidelidade de Deus. As suas orações alcançaram o trono da glória. Deus já ouviu, Deus já pegou e já está trabalhando. Abre os seus olhos. Abre os seus ouvidos. Deus já está fazendo. E por fim, sabe por que muitas vezes a gente não percebe o que Deus já está fazendo? Que é a pior das coisas, eu acho. É porque a gente quer que seja do nosso jeito. Ah, Deus, não, tem que ser assim, né? O oficial lá da imigração, ele tem que mandar uma carta para minha casa, pedindo desculpa por todos esses 7 anos que eu estou esperando o meu visto, e vai pedir desculpa e vai depositar o dobro do que já depositou do tax return, e aí começa, né? Tem que ser do nosso jeito. Porque Eliseu ouviu falar que Deus te usa e você tira a lepra, é verdade? É verdade, Naamã. Então, ora para o seu Deus. Você vai orar, vai falar bem alto, vai orar com aquela voz potente, e aí a lepra vai desaparecer do meu corpo. Não é assim, não. Deus falou para você ir lá no Jordão, e mergulha naquele rio 7 vezes. Mas esse rio é sujo. Pois é, vai lá, mergulha 7 vezes. Mas eu já tentei de tudo no Canadá. Pois é, tenta mais uma vez, 7 vezes. Mas eu já oro faz anos. Pois é, ora mais um. A minha dificuldade, a sua dificuldade, se você for sincero comigo, é que damos dicas para Deus até na oração. Será possível? Deus, faz desse jeito. Opera ali, vira a esquina. Fala com aquela pessoa, depois vem falar comigo. Queridos, Deus é criativo. Deus é inovador. O que Ele faz a gente muitas vezes não consegue compreender, mas a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável. O tempo de Deus é perfeito. E isso me leva aqui à terceira e última verdade aprendida nesse texto de Êxodo 43. Se primeiro precisamos esquecer do passado, e segundo nós também precisamos confiar que Ele está fazendo agora. Olha o que diz lá, põe para a gente o versículo, queridão. Diz Êxodo 43, 19 de novo. Vamos começar na parte B. Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Versículo 20. 22 a 0. Yes. Os animais do campo me honrarão, os chacais, as corujas, porque fornecerei água no deserto e riachos no ermo, para dar de beber ao meu povo, ao meu escolhido. Amém. Se eu preciso esquecer do passado e também confiar que Deus está fazendo agora, creia que o seu amanhã será surpreendente e abundante. Amém. Creia que o seu amanhã será surpreendente e abundante. Que a minha dificuldade é que eu não somente quero as coisas do meu jeito, mas eu espero que Deus faça no meu tempo. É uma frase que diz assim: Deus não tem obrigação de atender às nossas expectativas, nenhuma. Deus não tem obrigação de atender às nossas expectativas, mas Ele tem compromisso e poder para superá-las. A minha expectativa e a sua expectativa é muito baixa quando comparada com a glória do que Deus tem para mim e para você. Porque as Escrituras mesmo afirmam de que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais desceu ao coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém. Aquela que é a sua expectativa, que você pode imaginar que já é grande, é alta. A Bíblia diz em Coríntios 2 que nem o seu olho viu, nem subiu ao teu coração, nem dá para imaginar as coisas que Deus preparou para mim e para você
que o amamos. Há uma verdade também nas Escrituras, em Efésios 3, 20 e 21, nós temos esse texto, Vini. Efésios 3, 20 e 21. Paulo está dizendo, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, 21. A esse seja glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Amém. A tradução diz, versículo 20, de novo, versículo 20. Ele é poderoso para fazer muito mais abundantemente, infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Sabe por quê? Porque os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Assim como o céu está mais alto do que a terra, assim são os pensamentos de Deus, muito mais altos do que os nossos. Nós não conseguimos alcançar. A Bíblia diz em Naum, capítulo 1, versículo 3, que Deus tem o seu caminho na tormenta, na tempestade. Ele diz, a nuvem são o pó dos seus pés. Se eu e você temos um chamado missionário, né? E Deus coloca na nossa frente os beduínos do Saara, não é? E a Disneylândia. Alexandre, onde você quer ser missionário? Tough question. Mas Deus tem o seu caminho na tormenta. É nos lugares frios, de temperaturas abaixo de 30 graus. E é no meio do deserto, quando você está lá, não tem mais nenhum recurso, é que Deus começa a abrir os caminhos diante de mim e de você. Amém. Nosso Deus é especialista em fazer gol depois dos 45 minutos do segundo tempo. Ele muda o jogo. Ele espera acabar os 45 minutos. O VAR está avaliando lá as questões, se foi ou não foi, e aí Deus muda o jogo. Para Deus não tem tempo, Ele tem um tempo perfeito. Deus não age dentro do meu cronos, Ele não é cronológico. Ele trabalha dentro do seu kairos, Ele é kairológico. Estou inventando essa palavra, não existe. Ele trabalha no seu kairos, o tempo perfeito. Ele sabe a hora em que tem que agir. E o texto diz, a gente pode voltar a Isaías 43 novamente, versículo 19, que ele no deserto vai abrir um caminho. Os primeiros ouvintes daqui dessa profecia entenderam. Porque da Babilônia, onde eles um dia ainda seriam escravos, da Babilônia até Jerusalém, um grande deserto separa esse lugar. Difícil de ser transposto. E Deus está dizendo que vai abrir literalmente um caminho que iria da Babilônia até o retorno de Jerusalém, que foi vivido por Esdras e Neemias. Deus fez um caminho, e não somente isso, porque, querido, o deserto é difícil por causa do sol, as temperaturas variam para muito quente ou muito fria durante a noite, mas a questão também é a segurança, por causa dos animais. Ele mencionou alguns desse trecho. Isso tornava a viagem muito difícil por causa da segurança. Fora isso, eles não têm direção. Não dá para ter direção dentro de um deserto, se você está indo para o lugar certo ou não. Deus diz, eu estou fazendo um caminho, vou dar direção para você no deserto. Se hoje você está atravessando o deserto, entenda, Deus já está fazendo algo novo. Amém. E já abriu um caminho no deserto. Porque Deus, Ele é surpreendente. O seu amanhã será surpreendente. Mas, como esse trecho é rico, além de ser surpreendente, vai ser abundante o que Deus vai fazer. Veja o versículo seguinte, Vini, versículo 20. Porque quando Deus decide abençoar uma pessoa, abençoar o seu filho, como a gente aprendeu aqui com o Luciano Subirá, essa bênção não é para ficar para mim só. Não é para ficar só para o Emerson, só para a Priscila, só para o Mauro. Essa bênção é para passar por mim. É para passar pelo João Vitor. É para passar pela Silvia. Porque lembra o que diz o Salmo 23?
Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e meu cálice. Jesus disse em João 7, 38 e 39, aquele que crê em mim, rios de água viva, não fica aqui dentro, fluirão. O que Deus está dizendo é que é algo novo que Ele vai preparar para mim e para você. Não é só para me abençoar ou te abençoar, através de mim e você, abençoar outros. O versículo seguinte, 21, você pode pôr para a gente, varão? O que Deus vai fazer é tão grande, tão poderoso, tão surpreendente e abundante, que nós vamos anunciar o louvor a Deus através dessas bênçãos. O versículo anterior, de novo, Vini, quando fala das corujas e dos chacais, sim, é um termo literal que se refere a animais literais. Mas alguns comentaristas afirmam também que isso pode ser atribuído àquelas tribos que ficavam no deserto, esperando algum aventureiro a tentar atravessar o deserto, e eles seriam assaltados no deserto. Esse termo é um termo de um eufemismo para se atribuir a essas tribos que iam e roubavam as pessoas. E o que Deus está dizendo é que até eles vão ficar impressionados com o que Deus já fez. Amém. Queridos, nós já estamos preparados para viver o novo de Deus. Deus já preparou o novo para mim e para você. E a ênfase do texto não é somente pessoal, singular. O texto diz, o meu povo. Deus preparou para nós. Eu quero lhe convidar a ficar de pé mais uma vez, se o louvor puder vir aqui. E nós queremos orar por você que deseja de verdade viver o novo de Deus. Eu quero nós vimos aqui nesse texto de Isaías 43, algumas instruções para vivermos o novo de Deus. Esquecer do passado. Precisamos crer que Deus já está fazendo agora. E olhar que o nosso amanhã vai ser surpreendente e abundante. Mas para Deus derramar o seu novo sobre mim e sobre você, segundo as Escrituras, em primeiro lugar, eu e você precisamos querer. Deus não invade o meu coração nem o seu coração. Isaías 44, 3 diz assim, que eu derramarei os meus rios sobre o sedento. Capítulo posterior, capítulo 44, versículo 3. Deus sempre derrama os seus rios sobre aquele que tem sede, aquele que tem vontade. Isaías, no seu primeiro capítulo, versículo 19, diz assim, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Isaías 1,19. Se você realmente quer provar o novo de Deus, em primeiro lugar, tem que querer, tem que ter sede, tem que desejar. Em segundo lugar, o que Deus disse para Josué, tem que ter coragem. O novo de Deus é para corajosos. Uma multidão foi chamada por Josué, 32 mil. Iam ver algo novo do que Deus ia fazer. A campanha da tomada ali, com Gideão. A campanha da tomada ali. Deus separou, olha Gideão, tem muita gente aí. E Deus preparou apenas 300. Corajosos. Para você provar o novo de Deus, além de ter sede, tem que ter coragem. Que é o que você já demonstrou ter quando decidiu vir para o Canadá. Tem que ter muita coragem. A verdade é que se você quer viver o novo de Deus, como disse Jesus, em Mateus capítulo 9, Jesus disse que vinho novo só pode ser derramado em odres novas. Deus não desperdiça vinho novo em odre que ainda é velho. Deus não coloca o Alexandre para viver coisas novas se ele ainda vive os mesmos velhos hábitos.
À medida com que o Alexandre passa por uma mudança de atitude, mudança de palavras, de pensamento, mudança de disciplina, a partir que o Alexandre decide ter uma vida nova, transformada, Deus começa a derramar o seu novo sobre a vida do Alexandre. Mudança é necessária. Tem que ter sede, tem que ter coragem, tem que decidir mudar. E por fim, como disse o apóstolo Paulo, que no texto que nós já lemos, tem que ter relacionamento com Jesus. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Você quer de verdade ver o novo de Deus? Feche os seus olhos, vamos orar. Amado Deus, muito obrigado pelas tuas promessas que são ricas e preciosas. Obrigado porque, a despeito de nós, o Senhor ainda planeja sobre nós. O Senhor ainda tem algo novo para cada um de nós. Nós não vivemos tudo que o Senhor tem. O melhor de Deus ainda está por vir. Por isso, Pai, eu quero pedir que o Senhor nos tire agora da nossa zona de conforto, das lembranças que foram muito boas do passado, experiências tão tremendas, tão poderosas que já tivemos contigo, na vida pessoal, na vida familiar, na profissional, nos estudos. Vimos tantas coisas boas que o Senhor já nos deu. Os pais sabemos pela tua palavra que o Senhor tem mais. E nós queremos viver mais o Senhor. Eu quero pedir ao Pai, assim como o Senhor deu uma palavra de ordem para Pedro, e ordenou Pedro sair do barco para caminhar sobre as águas. Fala com teu filho e com tua filha aqui. Chama-o para fora da zona de conforto. Chama-o para fora deste barco. Leva o Senhor a entender que o que o Senhor tem para ele vai trazer benefício para ele, para a sua casa e para os demais que o Senhor quer abençoar através dele. Mas para isso é necessário um passo de fé. É necessário concordar contigo e viver o algo novo. Coragem. Faz isso hoje aqui em nosso meio, Pai, em nome de Jesus. Nos dê o privilégio de vivermos um novo casamento, uma nova família, novos relacionamentos de pais e filhos, irmãos. Dá o privilégio, Pai, para nós vivermos experiências novas na área educacional e estudantil. Dá-nos o privilégio de viver coisas novas na área profissional, na profissão de cada um que está aqui. Dá-nos o privilégio de viver algo novo no nosso chamado ministerial, na nossa vocação. Em nome de Jesus, nos dê coragem para dar um passo de fé. Tira de nós o medo, o temor, o conformismo, o saudosismo, a nostalgia espiritual. Tira de nós, Pai. Como um barco é desprendido do cais e a âncora é levantada, e o barco pode agora ir para mares profundos, águas profundas. Deus, leva o teu povo a tomar a decisão de romper as suas ataduras, pois a tua palavra diz que o jugo é despedaçado por causa da unção. Que a tua unção, a unção do teu Espírito desça sobre nós, e tudo aquilo que nos prende, Pai, seja definitivamente quebrado, quer sejam coisas negativas ou positivas. Dá-nos coragem de entrar mar adentro e ter experiências novas com o Senhor. E Pai, se há alguém aqui que ainda não provou de Jesus, o renovo de Deus, Pai, em nome de Jesus, abra o seu coração para entregar a vida para Jesus e experimentar o que o Senhor tem de novo para nós. Deus, porque nós sabemos que o Senhor é aquele que renova as forças daquele que não tem nenhum vigor. Há alguém assim aqui, Pai, que já está perdendo as forças,
e precisa ser renovado, Deus, em nome de Jesus, que ele entregue a sua vida para Jesus e seja renovado por Jesus, o renovo de Deus. E Pai, a esta igreja, queremos pedir ao Senhor, em nome de Jesus, dá-nos a bênção de provar algo novo ainda este ano, como povo escolhido, como povo de Deus. Deus, o Senhor sabe dos desafios, dos planejamentos, das conversas, Senhor, que temos. Submetemos tudo ao Senhor, dizendo a Ti, Pai, que o Senhor venha trazer o Seu novo, não o nosso. Seja aquilo que o Senhor planejou, não os nossos planos. Como igreja, nos leva a viver aquilo que o Senhor tem para esta cidade e a partir desta cidade. Desta igreja um novo tempo, uma nova unção, uma nova alegria, uma nova dedicação, uma nova visão, uma nova missão a ser cumprida, para ganharmos novas pessoas para Jesus, para a glória do Teu nome, Pai. E assim oramos, Teu precioso nome, Jesus. Amém. Nós vamos cantar esta canção. Eu queria que você cantasse conosco também. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de Ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de Ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Quero agora lançar um desafio para você. Se o que você cantou nessa música é verdade, você quer ver algo novo, dê um passo de fé, sai do seu lugar e vem aqui à frente, para que Deus possa conhecer qual é esse exército que Ele tem em mãos, que Ele pode usar nessa cidade. Mas vem com coragem mesmo, é disposto a mudar de vida.